E esse salmo é um dos salmos mais extensos, então eu não vou tomar o tempo para ler todo o salmo, mas a mensagem toda nós vamos ficar aqui nesse salmo e ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Mas nós queremos ler de versículo 38 até 41. Eu vou pedir a ajuda da igreja e nós vamos ler responsivamente. Eu vou ler os versículos pares, versículo 38 e versículo 40, e a igreja, por gentileza, leia o versículo 39 e 41. Quantos já encontraram? Diga amém. Salmo 78, versículo 38. A palavra de Deus diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não o destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque esse retorno de quem era de carne, vem e passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Eu quero focar naquele versículo 41, que diz, mais uma vez eu vou ler para nós: voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Quero falar do título da mensagem nessa manhã: uma vida sem limites. Uma vida sem limites. Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor pela bênção de estarmos aqui com amigos, com irmãos em Cristo, e nós queremos agradecer a Tua presença aqui em nosso meio, por ter já falado aos nossos corações, através da Escola Bíblica Dominical, através dos cânticos, e nós pedimos que agora o Senhor leve a Tua palavra aos nossos corações, e que o Senhor nos leve mais perto de Ti. Fale conosco, nós pedimos a Sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Aqui nesse Salmo 78, o salmista Asaf, ele relata uma história. Lendo esse Salmo todo, você pode ver a história resumida do povo de Israel. E nós podemos ver através dessa história os fracassos do povo, e nós podemos ver a graça de Deus. E a graça de Deus é sempre maior do que os nossos fracassos, né? A Bíblia diz que a graça de Deus é abundante, infinitamente mais abundante do que qualquer pecado que o homem pode fazer. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, tem um ditado que diz: o homem inteligente aprende com seus erros e o homem sábio aprende com os erros dos outros. E é o caso aqui nesse salmo. Nós podemos aprender dos erros, dos fracassos do povo de Israel, e nós podemos nos educar e aplicar em nossas vidas essas lições. Portanto, a Bíblia diz, versículo 3, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Deus tem feito muitas maravilhas, amém? Quantos podem concordar que na sua vida você tem visto as maravilhas de Deus? Para mim, quando eu me converti com 19 anos de idade, era uma maravilha. Deus me transformou. A minha vida se transformou de água para vinho. Apesar que Ele tirou o vinho da minha vida, né? Ele me deu algo bem melhor, né? Ele me deu uma vida nova, uma vida transformada, uma vida, um gozo, uma alegria verdadeira que não vem através de outros meios como bebida, como drogas e essas coisas. Mas Deus tem feito muitas maravilhas em nossas vidas. E nesse capítulo nós podemos ver a palavra maravilha
maravilhas somente 5 vezes aqui nesse capítulo. Quer dizer, o salmista está enfatizando a grandeza do nosso Deus, as maravilhas que Deus já tem feito, mas as maravilhas que Ele quer fazer mais ainda. E Deus está mostrando aqui nesse salmo que Ele queria fazer muito mais na vida do povo de Israel, mas a Bíblia diz, em versículo 41, eles limitaram o Santo de Israel. Eles limitaram que Deus pudesse fazer mais na vida deles. Mas chegou o momento, eles disseram, Deus, você pode trabalhar até esse ponto, mas não passa. Mas Deus queria fazer muito mais. Deus é um Deus ilimitável. Quantos concordam com essa palavra? Ele é ilimitável, diga amém. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é imenso, Ele é o Criador. Ele é capaz de fazer tudo para todos. Mas nós podemos limitar Deus de fazer mais ainda em nossas vidas. Nós temos um exemplo disso em 2 Reis capítulo 13. 2 Reis capítulo 13 fala sobre um rei de Israel, Jeoás. Jeoás era aquele tipo que em um momento ele estava firme com Deus, ele estava fervoroso, e em outro momento ele estava frio, ele estava fora. Jeoás estava prestes a morrer, e quando ele estava na cama de morte, ele chamou o profeta Eliseu. Ele falou, chama o profeta Eliseu, quem sabe a oração dele pode me curar, ou talvez ele tenha uma palavra de esperança, talvez ele tenha algo para contar para mim. E a Bíblia fala lá em 2 Reis que Eliseu chegou para o lado do rei e ele contou uma história para o rei que ele queria trazer vitória sobre os sírios, sobre os inimigos de Israel. E ele fez um pedido do rei. Ele falou, rei, eu quero que você faça o seguinte. Pega uma flecha e um arco e venha comigo. Tem alguém que pode... Esse garoto pode me ajudar? Só um momento, vem aqui, por favor. Garoto bonito aqui, amém? Como que chama? Leonardo. Leonardo? Ok. Posso te chamar de Léo? Ok. Aqui nós temos Léo. Léo é um garoto, né? E vamos supor Léo que é o rei naquela época, né? Jeoás, né? Que interessante, né? Daí você manda, né? Todo mundo, né? Então, vamos dizer que o rei Léo está ali junto com o profeta. O profeta fala para Léo, faça o seguinte, Léo, eu quero que você pegue um arco, uma flecha e venha comigo. E daí o Léo vem chegando com ele, vamos imaginar aqui, quantos têm uma imaginação, né? Então vamos imaginar um pouco aqui é uma flecha, né? E o arco eu não tenho, então vamos usar nossa imaginação mais ainda. E ele pegou aquele rei, Léo, ou rei Joás, né? Pegou a mão dele, e ele fez o seguinte. Pega essa arca, essa flecha, mira para lá, ali tem uma janela. Você vai mirar e vai atirar pela janela até atingir o canto. E ele pegou aquele arco, aquela flecha, está mirando? Está olhando bem? Já viu algo para lá? É? Ok. Segura a flecha. E daí o profeta ficou atrás dele, com a mão sobre mão, e ele ficou fazendo a força. Então, está usando a mão do rei, como eu estou usando a mão do Léo, mas a força vinha do profeta. E daí ele puxou aquela corda do arco, ele soltou, e aí foi. Voando aquela flecha e atingiu o alvo lá fora. Você gosta de arco e flecha? É legal, né? Que nem no Robin Hood, né? É legal. Obrigado, Léo. Pode sentar. E daí ele falou para o rei, agora eu vou tirar uma lição. Deus usa lições assim, né?
Por isso é bom com crianças usar ilustrações, né? Figuras, coisas assim. E Deus ensinou uma lição para o rei. Quero que você pegue aquela flecha. Eu quero que você saiba que essa flecha é a vitória que Deus está querendo te dar. É a vitória sobre seu inimigo, os sírios. E Deus vai usar essa flecha para ganhar a vitória. E daí ele falou para o rei, eu quero que você pegue a flecha e bate no chão. E a conta que você bate no chão vai ser as vezes que Deus vai lhe dar a vitória. E o rei pegou a flecha, talvez um pouco relaxado, talvez um pouco esquecido, pensando, esse profeta é esquisito, né? O que ele está fazendo? Bateu 3 vezes. E qual foi a reação do profeta? Alguém lembra dessa história? Parabéns, né? Tem alguns leitores da Bíblia, né? Só vai encontrar essa história no Velho Testamento. Qual foi a reação? Ele ficou revoltado. Ele ficou indignado. Ele falou só 3 vezes. Você podia ter batido 20, 30, 40, 50, 100 vezes. E Deus queria dar todas essas vitórias. Mas você limitou o Deus de Israel. Apenas 3 vezes. Como nós limitamos Deus de fazer a obra em nossa vida? Esse salmo ensina como nós podemos limitar o Santo de Israel. Deus já tem feito maravilhas quando te salvou, mas Ele quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer te dar vitória sobre o vício. Ele quer te dar uma vida frutífera. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer usar a sua vida, mas muitas vezes nós limitamos o Santo de Israel. Olhando aqui nesse salmo, nós podemos ver rapidamente como nós limitamos. Versículo 1 a 8, eu vou te dar o esboço e depois vocês podem estudar mais. Mas versículo 1 a 8 nos ensina, nós limitamos Deus por falta de compromisso. Falta de compromisso. Às vezes nós dizemos, Deus, você pode trabalhar na minha vida até um certo ponto. Na minha financeira pode me ajudar, mas na minha vida social, no meu namoro, não pode tocar. Nos meus relacionamentos, na criação dos meus filhos, Deus, eu já tenho, está sob controle. E na criação dos meus filhos, eu não preciso da sua ajuda. Mas Deus quer atuar em cada área da nossa vida, amém? Não somente nas áreas selecionadas. Deus quer fazer muito mais. Mas às vezes, por falta de compromisso, nós limitamos a Deus. Segundo, versículo 9 a 17, por falta de coragem. Às vezes nós limitamos o Deus de Israel. Lá no versículo 9 a 17, a Bíblia diz que o povo de Deus foi à guerra. Eles foram armados, eles foram com armas, eles foram com armadura, eles foram contra o inimigo. E a Bíblia diz, viraram as costas e correram da peleja. Às vezes, por falta da coragem de continuando. De continuar indo em frente, apesar dos obstáculos, apesar da oposição, apesar do desânimo, apesar das pessoas que nos criticam. Deus quer que nós tenhamos a coragem de continuar, de ir à peleja. Mas daí, versículo 18 a 23, às vezes é por falta da nossa confiança que nós limitamos o Santo de Israel, por falta de fé. Às vezes nós limitamos a Deus. Tem pessoas
que ajuda com a sua renda, mas ser dizimista, eu não tenho tanta fé. E nós limitamos o santo de Israel. Deus quer fazer mais, mas nossa falta de fé impede que Deus faça mais. Mas daí, no último lugar, nós limitamos o santo de Israel por falta de convicção. Versículo 32 a 42. Por falta de compromisso sério com a palavra de Deus, com convicção. Nós limitamos a Deus por falta de compromisso. Veja o versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O que ele está falando aqui? Está falando sobre assumir um compromisso sério com a palavra de Deus. Um compromisso com Deus. Mas nós limitamos a Deus porque às vezes não queremos nos comprometer. Hoje de manhã, lá no hotel, até quero agradecer à igreja, né, por ter cuidado tão bem de nós. Mas lá tinha um café, e naquele café, né, maravilhoso, né, tinha ovo, tinha presunto, tinha bacon. Uma vez um porco, uma galinha estava andando pela cidade e daí viu café da manhã, omelete. E daí o galinha cutucou, né, o porco, ele falou, olha o que nós podemos fazer. Se a gente trabalha junto, a gente pode fazer um omelete gostoso. E daí o porco olhou para ele, mas nessa história, um de nós é envolvido e o outro é comprometido, né? Quer dizer, o porco tem que dar a sua vida e a galinha apenas bota ovo, né? Então, nós precisamos mais comprometidos na igreja, amém? Nós precisamos mais compromissados na igreja, não somente os envolvidos. Eles limitaram a Deus, porque eles tinham falta de compromisso. Eles limitaram a Deus, segundo, veja, versículo 9, os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, viraram as costas. Vocês sabem que precisa de coragem para servir a Deus? A obra de Deus não é para covardes. Você precisa de coragem. Porque você vai, quando você toma uma decisão, eu vou ficar firme, daí vai ver qualquer tipo de oposição. O carro não pega domingo de manhã, está saindo da porta, indo para a igreja, e o bendito Joãozinho, de fraldas, estoura a fralda, né? Assim que está saindo de casa, tem que voltar para trás. Mas seja corajoso. E diz no seu coração, eu não vou deixar essas coisas impedir. Amém. Alguns irmãs aqui, e até alguns homens, têm cônjuge que não é salvo. Parabéns por sua coragem, por estar aqui. Parabéns por sua coragem de decidir, eu não vou deixar alguém me desanimar. Tem algumas crianças, alguns jovens, que eles são os únicos na sua sala que são crentes. Parabéns por sua coragem de levantar e não ter vergonha de levar a sua Bíblia, de não ter vergonha de ler a sua Bíblia na frente dos outros, quando está andando no ônibus, quando está andando na cidade. Uma vez um garoto chegou em casa, a mãe dele era da igreja, o pai dele não era crente. E ele chegou em casa e ele falou, mãe, eu não estou entendendo. A professora hoje diz que nossos descendentes, antecessores, né, são macacos. Ele estava nos ensinando sobre a teoria de evolução. A gente veio de macacos, nossos parentes são macacos, mãe. A mãe, com muita sabedoria, falou, não, filho, você é criado na imagem,
na semelhança de Deus. E Deus tem um propósito para a sua vida. Quando você pensa que vem de macaco, você pensa que está aqui à toa. Mas quando você sabe que Deus tem um propósito, você foi criado na imagem de Deus, quer dizer, você é o menino de olho de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida. E daí o pai chegou em casa, ele chegou para o pai, ele falou: pai, a professora diz que nossos parentes são macacos, a mãe diz que Deus quem nos colocou aqui. Qual é a verdade? Infelizmente o pai não era convertido. Ele falou: verdade, filho, a gente vem de macacos, né? Houve um peixe, aquele peixe saiu da água, cresceu nas pernas, começou a andar, ele subiu uma árvore, cresceu, depois de bilhões e bilhões de anos, né? Cresceu um rabo, ele estava ali brincando com o rabo dele, só que o rabo dele desconectou, ele caiu no chão e virou um homem. Que absurdo, né? Mas o menino ficou mais confundido. Ele voltou para a mãe, ele falou: mãe, não estou entendendo. A mãe diz que a gente está criado na imagem e semelhança de Deus. O pai diz que a gente vem de macaco. Qual é a verdade? Ela falou: não, não liga não, filho. O pai está falando sobre a família dele. Mas nós estamos criados por um propósito. Amém? Nós trabalhamos em São Paulo, na periferia, com jovens de risco, jovens, muitas vezes fruto de relacionamentos ilícitos, de prostituição, que não conhece pai, não conhece mãe. Mas eu quero que cada um daqueles jovens saiba: você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Você é criado na imagem e semelhança de Deus. Mas para você viver nesse mundo hoje em dia, meu amigo, você precisa de coragem. Coragem. Não limite o Santo de Israel, mas você precisa de confiança. Confiança, fé. A falta de fé, muitas vezes nós limitamos a Deus de fazer mais em nossas vidas. Mas sabe, as promessas de Deus são confiáveis. Você pode confiar na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que as promessas de Deus são nele sim e por ele amém, para a glória de Deus, amém? Você pode confiar na sua palavra. Se você segue a sua orientação sobre sua vida financeira, sobre seu relacionamento, sobre seu casamento, sobre a educação dos seus filhos, você pode confiar nas suas promessas. Alguém aqui já foi elogiado com a vida? Alguém aqui já comprou algo que não foi aquilo que foi prometido? Você vê isso direto na internet, não? Você olha no Instagram, vê a pessoa, parece modelo, né? Porque tem todos aqueles aplicativos, né? Você pode mudar até a cor da pele. E daí quando conhece face a face, é outra pessoa, né? Pessoas que querem namorar assim, e daí conhece pela internet, e daí quando chega a conhecer pessoalmente, vem naquela decepção. Mas com as promessas de Deus, nunca será decepcionado. Uma vez, a Stephanie, ela gosta de fazer compras, né? Assim, como toda mulher, amém? Não, mas ela faz muitas vezes pela internet. E comprou alguns bancos. A gente tem, sabe, aquele balcão americano, né? A gente tem em casa. Ela queria alguns bancos. Ela queria um baú para o quarto do nosso filho. E na internet parecia a coisa mais bonita, né? Alguém já percebeu? Eu sou alto, né? Eu sou alto. Quando chegou aqueles bancos para o balcão americano, são dessa altura, né? O balcão ficava aqui, eu ficava aqui. Eu acho que foi feito para chinês, né? Na verdade, foi feito na China, né? Aquele baú que na internet não parecia um baú para guardar lençóis e roupa de cama e cobertor. Chegou um baú desse tamanho. Dá para guardar alguns lápis, né? Que decepção, né? Mas
as promessas de Deus nunca nos decepcionam, amém? São confiáveis. Mas às vezes nós limitamos o Santo de Israel por nossa falta de confiança. E no último lugar, nós às vezes limitamos o Santo de Israel por nossa falta de convicção. Como se diz convicção? Convicção simplesmente significa que você é convencido de certas coisas. Eu sou convencido que Deus é bom, amém? Eu sou convencido, como o pastor pregou, que Jesus há de vir. Eu sou convencido que a vontade de Deus é boa, é agradável. A Bíblia fala, versículo 34 e 35, para encerrar. Quando os matavam, então o procuravam e voltavam. De madrugada buscavam a Deus e se lembravam de que Deus era sua rocha, o seu Altíssimo, o seu Redentor. Eles limitaram a Deus e infelizmente foi necessário ele chegar nesse ponto de apanhar para lembrar que Deus é sua rocha, seu Redentor. Meu amado, nesse ano de 2024, que seja humano de viver por Deus sem limites. Dizer para o Senhor, Senhor, não vou limitar o Senhor. Se o Senhor quer fazer algo mais na minha vida, eu estou disposto. Estou entregue. Meus filhos estão entregues. Se o Senhor quer chamar para o ministério, meus filhos estão na sua mão. Eu não vou limitar o Senhor. E dizer, eu quero que meus filhos sejam cidadão bom, mas servir a Deus, tá o break. Não, eu não vou dizer, Senhor, se o Senhor quer meus filhos para o ministério, se o Senhor quer minha vida, está nas suas mãos. Deixe que Deus operar na sua vida, sem limite. E você vai ver as maravilhas de Deus.